Agora valendo, Gedeon. Boa tarde a todos que estão chegando. Hoje iremos discutir sobre genocídio negro e a possibilidade de uma sociedade antirracista. Hoje a nossa convidada é a Júlia, que é bacharel em Direito, uma ativista preta, ou seja, alguém que tem tanto lugar de fala quanto de pertencimento, como já nos convoca a pensar a Patrícia Hill Collins, né? Guardando a Júlia. Oi, boa tarde, Oi, tudo Júlia, bem? tudo? Eu Que tava. prazer te ter aqui. Um prazer é o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui no teu espaço. Tô acompanhando que tu tá fazendo bastante coisa legal por aqui, né? Somos duas, né? Começando A nesse Júlia nosso. também tem um espaço muito, muito bacana e muito importante para todos nós pretos e pretas, né? Com lives, livros também, né? Com dicas de livros. Então, fala um pouco, e Júlia, também Tá, do teu, do então, teu, meu do teu nome é espaço Júlia. antes que a gente comece. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, pela FURG, aqui no Sul. Faço mestrado em Direito e Ciência Política em Rennes, na França, né? Vim passar a quarentena em casa. Devo me tornar advogada essa semana, não saiu meu número ainda, mas deve sair essa semana. E eu tenho estudado principalmente sobre genocídio da população negra, né? Foi meu trabalho de conclusão de curso sobre o sistema penal e o genocídio do povo preto, né? E aí agora, né, com a quarentena e todas as motivações, eu resolvi falar sobre isso de forma mais organizada na internet, né? Eu sempre falei, bom, acontece alguma coisa, a gente sente vontade de escrever, vai lá e escreve, mas sem aquela constância, sem fazer isso uma rotina ou um desafio para si mesmo de estar ali sempre, né? Agora eu comecei a fazer isso aqui no Instagram, tenho feito lives todas as quintas, publicado vídeos, indicado literatura e esse processo, né, que é tentar construir isso virtualmente, que às vezes tem armadilhas, às vezes tem sucessos e mas é parte da nossa construção, né? Ainda mais nesse nosso novo normal em que a gente não pode se encontrar, daí a gente tem que se articular, né? Como é o caso dessa nossa articulação entre os nossos para tentar procurar alguma coisa que seja construtivo para nossa comunidade, né? Que seja produção de vida também, né, Júlia? Sobretudo produção de saúde mental, produção de vida. Então, assim, tem pessoas novas aqui também. A Júlia, eu tô apaixonada pela Júlia desde uma live que ela fez com a Tabata. E aí, no convite, a paixão foi recíproca, precisamos fazer algo junto. Ai, que bom que esse algo Então, aconteceu, né? Eu concordo muito contigo. São os espaços de produção de vida e de produção da nossa saúde, né? Tu é da psicologia aqui no Rio Grande. Teve uma menina que defendeu o TCC na Psico sobre um coletivo que eu fazia parte quando eu estava na graduação, que é o coletivo Macanudos, e o quanto que estar entre iguais, pensando e refletindo sobre a realidade é um fator produtor de saúde mental, né? Daí ela falou do nosso coletivo enquanto esse espaço de
manutenção, né, das pessoas negras da FURG dentro da universidade. E eu acho que esses espaços, né, de nós por nós, eles são espaços extremamente produtores de vida, né? Não só de resistência política, mas de fortalecimento subjetivo das nossas existências, né? Justamente, né? Então, assim, para quem tá chegando agora, a live de hoje tem como tema genocídio negro e se é possível uma sociedade antirracista, né? Então, vidas que importam, em paralelo ao que a Júlia também discute, a Júlia discute racializando todos os temas, né? Que é o nós por nós, né, Júlia? Justamente. E o Vidas que Importam, mais do que racializar, né, as temáticas, vem tentar, a partir da psicologia, da psicanálise e da política social, que são os lugares territoriais onde hoje eu me encontro, tentar dialogar com questões outras, né? O racismo, a LGBTfobia, que também é algo que eu trabalho enquanto tema, dando alusão a corpos que são constantemente mortificados em todos os espaços, né? Seja ele na política, no direito, na psicologia e no acesso à própria cidade, né? Então, aqui o Vidas que Importam trabalha no viés do feminismo, racismo e LGBTfobia. São realmente as vidas que não importam, né? E que hoje são ratificadas diante desse Estado que é, sim, genocida, que é, sim, demarcado por um necropoder, né? Então, devido às apresentações, a gente sempre faz em 2 blocos, né? Então, esse é o primeiro bloco e eu peço que vocês continuem conosco no segundo bloco. E aí, quero te ouvir, Júlia. Então, eu tô conhecendo por ti, né, o Vidas que Importam, e tudo isso é muito bom quando a gente vê essas articulações de diversas áreas, incluindo o direito e a psicologia, fazer algo positivo, né? Porque a gente viu que no passado, quando se misturou a psicologia com o direito, sempre deu algo muito ruim. E como Lombroso, Nina Rodrigues, aqui no Brasil, formaram, né, espectros do nosso genocídio, né? E aí vou entrar no tema, que é o genocídio da população negra. E aí a primeira coisa, né, o primeiro impacto quando a gente vai discutir sobre esse assunto com quem nunca discutiu, que deve ser o caso de alguns, talvez não da maioria, mas certamente de alguns, é porque genocídio, né? Quando a gente fala essa palavra, remete a um passado distante, remete a outro povo, a outra localidade que não a gente, né? E aí eu sempre recordo quando que esse termo surgiu, né? Porque a matança de populações, ela não foi sempre vista como algo negativo, ela não foi sempre vista como algo criminoso ou até um crime humanitário, como é o genocídio, né? O genocídio ele surgiu quando a política colonial que a Europa e que os povos europeus aplicavam em toda a América e em toda a África foi aplicada dentro da própria Europa, né, contra um povo também branco, que foi o nazismo e o Holocausto, né? E aí a partir daquele momento, tudo que era normalizado e visto como direito em outros espaços é feito no continente europeu, é feito contra pessoas brancas, uma maldade de pessoas brancas para com pessoas brancas, um racismo de pessoas brancas para com pessoas brancas. E aí isso que era visto como algo natural ou parte do processo de conquista e de luta dos povos passa a ser visto a partir de um olhar de humanização, né? E aí surgem os direitos humanos como a gente conhece hoje, surge a ideia de genocídio enquanto um crime, né? Então, quando a gente pensa isso, né, que o genocídio ele surgiu para uma autoproteção da comunidade branca, é um dos motivos de que quando a gente usa isso para outras comunidades, né, como a comunidade negra, é sempre visto num olhar um pouco de estranhamento, né?
o próprio genocídio indígena, que é reconhecido que aconteceu no passado, de certa forma, tem muito mais facilidade de ser reconhecido quando a gente fala do genocídio que passou do que quando a gente fala do genocídio que está passando, né? Do genocídio atual. Daí até a Flauzino, que é uma teórica do direito, uma teórica negra do direito da Bahia, ela fala, né, que o Holocausto ele produziu um marco histórico da branquitude que nenhum outro povo consegue atingir, né? Genocídios que acontecem em África e nas Américas não conseguem atingir esse status de brancura que é o Instituto do Genocídio, né? Então a gente não pode ser inocente quando essa palavra nos assusta, e não pode ser inocente quando a gente acha que não, isso é exagero. Na verdade, há toda uma construção histórica do que é isso que faz com que as pessoas não enxerguem, né? Daí, o que a gente entende por genocídio, né? São os processos de produção de morte, de impedir nascimentos, de produzir morte, de reduzir vida de uma comunidade inteira, né? Então, por que não é só um extermínio da juventude? Porque não é só a violência policial que a gente sofre. A violência policial, ele é o estado mais visível da nossa violência, mas a ausência de políticas de saúde mental para a população negra e o elitismo dessas políticas é parte do genocídio, é parte do programa político que destina essa ideia de saúde a pessoas específicas, a segregação social e, no seu ápice, o encarceramento em massa é parte do que a gente entende por genocídio. A violência doméstica, que por muitas vezes é combatida só dentro da esfera de gênero, quando na verdade as mulheres brancas estão sempre progredindo nessa questão e as mulheres negras elas estão cada vez com índices maiores de violentação, é parte do nosso genocídio. Quando a gente pensa também em feminicídio só dentro do espectro de gênero, e aí a gente vê que essa discussão de gênero que faz com que os feminicídios diminuam em mulheres brancas, não faz com que o genocídio deixe de aumentar exponencialmente em mulheres negras, faz parte da construção do que é o genocídio da população negra, né? Então, esse todo complexo de várias medidas e de várias práticas e pensamentos sociais que levam e produzem a nossa morte, que fazem com que, por exemplo, mulheres negras sejam muito mais esterilizadas do que mulheres brancas, é o que a gente entende pelo genocídio da população negra, né? Toda essa política de morte feita pelo Estado e por todas as estruturas sociais, né? Eu não sei se tu quer comentar, se eu tô falando demais, Sim. tentando explicar Não, o que é o genocídio. tá em casa, gente, tá em casa. E o quanto que as pessoas... Eu sempre deixo caixa de perguntas, né? Tem perguntas para ti aí depois. Para ti, para nós, né? E o quanto que a tua fala me remonta... Porque também quando se fala em genocídio negro, as pessoas entendem, né, de uma morte simplesmente física. Sim. Né? E esquecem também que existe aí, e é perfeito quando tu fala da questão da segregação, que ela é uma morte que eu sempre tenho pensado o genocídio negro no processo. Ele é antes ao físico. Né? Então, ele se apresenta sobre o nosso corpo numa questão social, na segregação, né? Nos espaços que compõem a cidade, numa segregação onde hoje, mais do que nunca, o feminismo interseccional ele precisa estar em pauta, né? Para nos colocar enquanto mulheres, porque a questão também do feminismo, ele pensa a mulher universal, e isso perpassa também por todas as normativas legais, e aí tu falas muito mais, com muito mais propriedade do que eu, porque tu és uma operadora do direito, mas e uma questão psíquica. E aí me remonta aquilo que a gente discutia naquele encontro com a Tabata, das redes sociais, do quanto que o nós por nós. A Júlia precisa me repostar, eu preciso repostar a Júlia,
E aí, para criar uma rede para que a nossa voz possa se tornar Mais potente, não que ela potente, não né? seja, mas para que ela possa se tornar potente e visível. Porque os brancos fazem isso entre si, eu não sei se tu repara, né? Eu vejo, ontem eu Sim, tava vendo uma menina que faz desafios de maquiagem, né? Uma menina negra. E aí ela tem mais de 1 milhão de seguidores e a gente tinha 70 pessoas em comum, né? E aí eu fui ver dessas 70, nenhuma pessoa era branca, porque era uma menina negra, só era seguida por meninas negras, né? E aí a gente acaba sendo adereço quando, bom, não posso mais falar disso, então eu preciso chamar alguém que fale. Mas no resto do ano, nas nossas vidas cotidianas, quando eu vou buscar uma psicóloga, quando eu vou buscar um advogado, aí eu não penso nisso, sabe? Eu não penso na diversidade. Parece que a diversidade ela só é importante quando a gente for falar sobre diversidade, mas quando a gente for fazer alguma ação prática da nossa vida cotidiana, tudo bem que os nossos repertórios sejam totalmente brancos, né? Aí quando eu for ler sobre racismo, eu preciso ler uma pessoa negra falando, mas quando eu for ler sobre o amor, quando eu for ler sobre a economia, quando eu for ler sobre o Estado, quando eu for ler sobre a psicologia, tudo bem eu ter uma versão puramente branca da realidade, né? Isso eu acho muito dolorido, né? E aí a gente fala de genocídio, né? O processo de sistemático de produção de morte física, cultural, social, psíquica e epistemológica do povo preto, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção, né? Mas a escravidão e a colonização, para além do trabalho forçado, que é a face mais visível, para além da morte física e a dominação física dos sujeitos, foi um processo de dominação cultural, um processo de apropriação de saberes, né? A África, que é um continente mais antigo do mundo, tinha ali um outro continente que gostaria de se apropriar daqueles saberes para ter uma dominância mundial, né? Então, as primeiras escolas, as primeiras formas de cuidado com a higiene, quem inventou as bibliotecas, quem inventou as universidades e tudo que hoje sustenta a Europa e dá um status a ela foi o continente africano, né? E aí, por meio da escravidão e da colonização, se tentou destruir, dominar e se apropriar. E esse genocídio ele segue até hoje, né? A busca pela apropriação dos nossos saberes, pela destruição da nossa saúde mental. Quando, por exemplo, na escravidão se misturavam os povos para que eles não pudessem criar comunidade, isso é uma política de destruição de saúde mental, né? Que começou lá naquela época e que continua até hoje, né? Destrói a nossa saúde mental e destrói também a nossa capacidade de articulação política. Eu acho que a gente vê muito isso ainda hoje, vê muito isso na internet, quando a gente precisa se associar com os diferentes da gente para poder ter uma visibilidade maior, por exemplo. sim. E aí, quando tu falas também de saúde, né, da população negra, me remonta a o quanto que o diferente, né, ele, ao mesmo tempo, ele chama a atenção no sentido de, uau, tem uma mulher preta aqui, psicóloga, falando, que legal! Mas aí falando temas específicos sobre, volto a dizer, sobre o racismo, ou te convidam para falar, fala um pouco sobre a saúde mental da população negra. Mas para falar de comportamento de forma geral, vão convidar uma pessoa branca, né? Justo. E aí, num desses lugares, o quanto que a representatividade ela é importante, mas eu sempre digo que ela por si não basta se a gente não for convocado para outros lugares, a não ser para falar sobre racismo, tão somente. E aí, mas em um determinado ambiente lá, estava palestrando, no final, uma menina preta diz assim, é muito bom te ter aqui,
porque eu posso seguir meu curso de psicologia. Porque dentro do meu curso só tem eu de preto. E quando tu vem aqui falar sobre, né, psicanálise, interrelacionando com a saúde mental da população preta, me dá um respiro. Claro que isso para mim me emociona e me toca em vários sentidos, porque também é um corpo que é atravessado pelo racismo. Com certeza. Mas o quanto que esse espaço que tu produz, que eu produzo e que outras pessoas produzem, eles também são espaços para dizer, ei, vem comigo. Sim, Né? De algum concordo modo, totalmente. sustenta, né? Sustenta. Mas, volto a dizer, ainda são discussões tão incipientes que falar sobre genocídio negro depois de tudo que acontece nos Estados Unidos se torna até uma piada. Por que eu falo nesse sentido, Júlia? Porque falar em genocídio negro, a partir do momento em que está toda a mídia falando sobre, discutindo sobre, você vê em todas as redes sociais todo mundo postando que as vidas negras importam. É porque é chique, Entendeu? né? E não estão postando que vidas negras importam, estão postando que Black Lives Matter, porque falar vidas negras Justamente. ainda parece pesado demais, né? Escrever em português claro parece sujo demais, não parece algo agradável esteticamente para a maioria dos Instagrams, né? Então eu tenho que ir lá e colocar uma imagem preta, porque colocar a imagem de um preto é pesado demais, e colocar uma hashtag em inglês, porque falar Inglês. que vidas negras importam pode pegar mal. Agora, falar que Black Lives Matter, bom, é um pouco mais suave, né, aqui no Brasil, porque ainda tem um pouco do imperialismo norte-americano. Bom, eu tô me juntando não a um movimento negro, não tô defendendo lá a vida do menino Miguel. Eu tô me juntando a uma luta da sociedade americana, sabe? Eu vejo que é um status diferente porque é uma coisa que as pessoas não querem falar, né? Ainda mais no Instagram, que é a rede social da perfeição, a rede social da beleza, a rede social da estética, da imagem. É desagradável. É melhor eu postar o meu café da manhã, é desagradável que eu coloque lá que as pessoas estão morrendo, é desagradável que eu coloque lá, por exemplo, um absurdo que eu só fui ver, eu mal vejo o jornal, mas eu só fui ler no jornal, porque nas redes sociais as pessoas que foram para frente da delegacia defender que fosse tomada alguma postura quanto à assassina do menino Miguel, e aí elas foram ameaçadas, né, pela polícia com arma de fogo e corridas daquele espaço. E isso não é algo que vai para as nossas mídias pessoais, né? Que as pessoas não têm esse ímpeto, né? Falta algo, falta ser comercial, falta ser estético. Isso eu acho muito, como tu falou, muito ridículo, assim, sabe? Que a gente precise de um processo de gourmetização do movimento e que ele precise passar por vários processos de marketing para que os brasileiros consigam falar sobre isso, sabe? E sempre partindo da perspectiva do outro, sempre partindo da perspectiva de que, bom, aquilo foi um erro, aqueles foram os policiais ruins, e não que essa é uma questão estrutural e institucional dentro da polícia, que aquele não é o erro, que eles são treinados exatamente para aquilo, que aquela não é uma situação de exceção, a exceção é quando acontece diferente daquilo, né? Que isso é um processo sistemático, né? Que isso acontece aqui no extremo sul, Sim, né? Pelotas, Quando, uma quando política em que ela é Pelotas, né? extremamente violenta, né? Isso acontece no menino que é preto e que tem uma batida policial, ele é o
ele é o primeiro a ter seu corpo vistoriado, né? Se tiver mochila, então assim, os meninos... Eu tenho uma amiga que ela diz assim, todas as vezes que o meu filho vai para qualquer baladinha, ele já está orientado. Ele não vai de boné, ele não vai de mochila, ele vai com toda a documentação. Ou seja, o quanto que isso é perverso, né? E o quanto que isso está completamente entrelaçado com o que eu falo, com o genocídio negro. Porque nós, pretos, meninos, meninas, somos criados, né, para nos autodefendermos da polícia, do coleguinha que não quer brincar comigo na sala de aula. O quanto que isso é mortificante. E isso produz Então, comorbidade, né? Quando tu fala que é mortificante, assim, para as pessoas entenderem. Quando a gente diz que que as pessoas negras morrem 5 vezes mais de coronavírus, a gente não tá falando só que os profissionais de saúde são preconceituosos e tratam de forma pior as pessoas negras. Isso é uma verdade. Mas, além disso, a vida que as pessoas negras são submetidas constantemente e historicamente é uma vida que produz comorbidade, é uma vida que produz mais facilidade de morrer, né? Quando a gente fala, imagina o nível de estresse de uma mãe negra que precisa lidar com seu filho saindo e vivendo essa liberdade e sabendo que isso propicia com que talvez ele não volte, né? Sem falar em estar nos lugares com menor saneamento básico ou sem saneamento básico, ter uma alimentação piorada em relação à alimentação das pessoas negras, ter um acesso à saúde menor e todas as questões que nos envolvem, né, fazem com que a gente tenha muito mais doenças do que as pessoas brancas. E até fatores ligados à escravidão, que o pessoal da saúde não dá muita importância, como o fato, né, o princípio do nosso genocídio, que foi o sequestro em África, em que 95% das pessoas morreram, as pessoas não chegaram até aqui, né? E aí, esse 5% que chega e que é sobrevivente desse processo de sequestro são os 5% que tem uma capacidade maior de reter líquido, né? E o que essa capacidade maior de reter líquido significa? Foram submetidos a sede e sobreviveram, mas também que são pessoas com pressão alta, naturalmente mais alta do que o resto da população, que são pessoas que naturalmente têm mais propensão à obesidade que o resto da população. Então, a gente ainda tem condições de saúde relacionadas a esse período e relacionadas a todo o processo de genocídio que a gente vem sofrendo desde então, né? Todo o racismo estrutural se estrutura também nos nossos corpos de forma também destrutiva, né? e aí tu também me faz lembrar, com certeza tu tivestes acesso ao que aconteceu com a Laura, né? Não. Que é uma criança Ah, de sim, sim. 4 anos, né? Que estava com saudade, para quem não sabe, depois deu um Google aí, mas de modo geral, o quanto que a Laura, com 4 aninhos, né? A mãe desde sempre empoderando, falando o quanto que o cabelo crespo dela era cabelo de rainha, enfim, uma criança que até então sempre amava seus cabelos e que, conversando com a amiguinha numa aula online, a mãe diz, né, que ali não era que aquele cabelo era de bruxa. E quanto sofrimento aquela criança tem. E tá, genocídio negro também, mortificação, racismo estrutural. Mas uma coisa que também me incomodou, nesse caso em comum, é que ele não teve tanta visualização, né, como outros casos. É, E aí a gente volta mesmo os no nós por processos. nós.
mais expressos de violência, né? Aqui em Rio Grande a gente teve uma chacina policial em que 4 jovens foram mortos pela polícia, né? Eles foi agora, depois de George Floyd, bem mais recente. E aí a gente via as mesmas pessoas que apoiavam, né, o movimento Black Lives Matter aqui na cidade, dizendo que não, mas eles trocaram um tiro com a polícia, não, mas eles estavam fazendo coisa errada, não, mas eles sabem. Eu não sei se as pessoas sabem, mas bom, George Floyd estava num processo de ser preso, né? Se é isso que justifica o nosso genocídio. E aí a gente fala isso para as pessoas, né? E diz, bom, mas por que eles não fizeram perícia, né? Porque foi um processo em que esses jovens foram mortos, não houve o chamamento do SAMU e nem tampouco da perícia, né? E aí a gente pergunta e as pessoas ficam, mas não vamos gastar dinheiro de perícia com vagabundo. E aí a gente pergunta, tá, mas nessa troca de tiros, quantos policiais foram feridos? Ai, graças a Deus eles atiraram antes de ser feridos. Então é isso o nosso genocídio, né? Esse processo de mortes que são tão estruturadas no todo envolto social, né? Elas são tão bem feitas e tão bem articuladas, não somente a execução, mas todo o processo que as envolve, que qualquer das nossas mortes ela acaba sendo justificada, né? Não tem, são raros os casos em que a gente consegue dizer assim, bom, mas isso foi algo extremamente cruel, né? E foi algo extremamente racista. E aí, nesses raros casos, as pessoas vão pegar e vão dizer assim: bom, mas não foi culpa da polícia, não foi culpa do racismo estrutural, não foi culpa de tudo isso. Foi culpa daqueles policiais ruins, né? Foi culpa daquela situação. Ou eles não queriam fazer isso, eles foram confundidos. Então, assim, mesmo nesses casos mais explícitos e mais injustificáveis, se encontram justificativas, né? E aí a gente não consegue nunca avançar a nível nacional, a nível local, porque sempre há um motivo para as pessoas negras serem mortas, né? Bom, mas sabe, um feminicídio, o que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver? Mas o que que faz com que a gente seja a maioria, que a gente seja 80% das mulheres que morrem e 2% das mulheres que estão trabalhando na magistratura, sabe? O que que faz isso se não é o racismo? E aí as pessoas se calam e dizem, bah, não é o meu local de fala, eu não vou entrar nessa discussão, sabe? Existe pouco enfrentamento, né? Não sei se tu percebe da mesma forma que eu. Sim, sim. E não sei se tu, mas eu tenho sempre, né, reforçado essa questão do local de fala e local de pertencimento. Todo lugar que eu puder falar sobre isso, eu digo, queridos brancos, vocês têm local de fala, vocês instituíram o racismo, né? Então, vocês não têm lugar de pertencimento, porque né, um corpo demarcado pela cor, né? Porque é uma coisa que sempre eu tenho deixado muito evidente, e percebo que tu também, Júlia, é que as pessoas possam compreender que quando se diz que as vidas negras importam, não quer se anular qualquer outra vida, mas se dar ênfase que, principalmente no Brasil, um país colonizado, né, onde esses sujeitos negros e indígenas foram corpos demarcados enquanto subalternos, com uma grande diferença, né? Que nós, corpos pretos, fomos e ainda somos demarcados por um lugar de abjeto. É onde eu compreendo. Nós somos abjetais. Em que sentido? No sentido de que, embora a Júlia, né, enquanto preta, tendo dado o privilégio de poder ir para a França fazer um mestrado, ou a Camila, enquanto preta, estar no mestrado também, que é um lugar de privilégio social,
né? Isso é demarcado socialmente, construído socialmente, mas isso não nos impede que não sejamos alvo de racismo. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, mas, inclusive, vieram perguntas nesse sentido, né? De que hora? Veio pergunta onde eu leio nesse sentido. Ora, mas eu entendo o racismo, mas vocês estão em outros lugares. Vocês não são tão pretas assim. É, Ou eu estou equivocado? Né? ninguém é tão preto Então, assim para falar de racismo, né? Eu tava conversando e sobre aí é que o isso. colorismo é importante, né, Júlia? Sim, mas para além do colorismo, eu tava conversando isso com meu pai, né? Meu pai é negro, retinto, e a minha mãe é branca. Eu tava conversando sobre isso com ele, porque assim, né? Ele não pode, ele mesmo que seja retinto, ele não pode falar de racismo porque ele não é pobre o suficiente, porque é bom. Mas olha tudo que tu conseguiu, então o racismo ele não te atingiu. As pessoas negras de pele clara, na imensa maioria das vezes, não conseguem nem se perceber enquanto negras, e quando se percebem, se diz assim, mas tu nem é tão negro assim, né? E aí, quando as pessoas estão numa situação mais vulnerável, bom, mas tu fez escolhas erradas, então olha lá aquela pessoa negra que conseguiu. Então, essa condição tua não é por conta do racismo, porque tem pessoas que estão nessa mesma condição que tu, racial, e não estão na mesma situação social que tu. Então, assim, só quem poderia falar pro racismo, na visão dos racistas, são aquelas pessoas negras que estão morrendo ou que estão lutando tanto pela sobrevivência, né? Parece que a única experiência possível de ser negro é a experiência da miséria e é a experiência de estar sendo morto, né? E isso não é verdade, né? Da mesma forma que é óbvio que existem pessoas de diferentes tonalidades e que num país extremamente pigmentocrático a gente vai sofrer diferentes tipos e diferentes intensidades do racismo dependendo do tom da nossa pele, também é óbvio que essas pessoas são negras, né? E que essas pessoas têm que falar sobre isso porque existem diferentes experiências de ser negro, né? Existe a experiência de ser negro e ser rico e tá tudo bem. Existe a experiência de ser negro e não ter acesso à educação. Existe a experiência de ser negro e estar numa pós-graduação aqui ou aonde for. Isso nunca vai tornar ninguém menos negro, né? E aí depois a gente vê nos comparativos que eu acho que é o mais desonesto, né? Que os Estados Unidos, com 13% de pessoas negras, fez toda essa baita revolta. E aqui a gente, com mais de 50% de pessoas negras, não fala. O povo preto é pacífico, é passivo, é isso, é aquilo, né? Mas aí a gente pensa que aqui a gente tem 43% de pessoas negras de pele clara, né? Consideradas pardas, e 8% de pessoas negras retintas. Desses 8%, ao menos os homens estão sendo alvos, né? As mulheres estão sofrendo e sendo alvo do genocídio, mas os homens estão ali sendo alvo da arma, alvo da bala. E aí a gente vai querer que esses 8%, que é uma minoria real, né? Não só uma minoria política, social, que está lutando pela própria sobrevivência, que é que está nas piores condições de vida, que é que está sofrendo mais com o desemprego, sofrendo mais com a pandemia, sofrendo mais com tudo, se articule e faça sozinho uma revolta política. Isso nunca vai acontecer, né? Enquanto a gente não se entender enquanto comunidade negra por inteiro, vai ser muito difícil que isso aconteça, né? Vai ser uma utopia, né? E é isso que é interessante para muitas pessoas, que a gente não se veja, que a gente não se enxergue, que a gente não se posicione no nosso espaço dentro da comunidade negra. E aí a comunidade negra brasileira vai ser sempre vista como pacífica, ainda que nunca tenha sido, né? Porque a gente não vai conseguir fazer um barulho suficiente, né? Sim, sim. E o quanto que a todo momento, né, Júlia, esse espaço é um espaço de resistência. Que a gente está debatendo e também é um espaço de resistência.
Então, não tem como também dizer que a população negra ela é passiva, né? Até a própria construção histórica, né? O quanto que o Brasil ele se constrói a partir de um processo de escravização que, que a gente vê hoje é uma remontagem disso e que agora na pandemia isso se escancara, seja no trabalho, né, do rapaz que vem deixar o teu lanche de bicicleta, de moto, que majoritariamente são, sim, sujeitos pretos. Então, uma escravização no sentido de a clínica, e isso eu posso falar no sentido da psicologia, das pessoas fazendo um debate muito, muito íntimo aqui em casa antes da pandemia. Gente, para vocês vivem, as pessoas vivem pedindo muito desconto. Isso só acontece comigo. Porque não é questão do só do desconto, entendeu? Não. E as minhas colegas, meus pares brancos, não, nunca me pediram desconto. E aí tu vai se atentar que o genocídio negro, que o racismo estrutural, ele está nas minúcias que a gente enxerga, que a gente sente. Mas ora, Camila, tu tá aqui falando sobre genocídio negro com a Júlia e tá reclamando porque as pessoas que chegam para ti na clínica te pedem desconto. Não, não é uma questão de reclamação, tão somente. É uma questão para trazer hoje no sábado para que todo mundo venha refletir sobre o quanto que o processo de escravização, inclusive o Brasil é um dos últimos países, e aí tu como estudiosa do tema, tu podes dizer, não, Camila, tu está equivocada ou não, é um dos últimos países, entre aspas, né, a abolir, porque eu sempre tenho dito, eu não me sinto abolida. Em muitas questões eu não me sinto abolida. E aí é justamente a contraposição. Há possibilidade de termos, num futuro breve, uma sociedade antirracista? Eu não acredito, não, que num futuro breve a gente vai ter uma sociedade antirracista, mas sobre isso que tu tá falando, né? É o nosso processo de desvalorização do trabalho e de desmonetização da população negra enquanto povo, né? A gente é visto ainda enquanto um povo que não pode estar monetizado, né? Esse processo do dinheiro ser algo branco, é também o que eu tava falando, né? E das pessoas verem alguém que tem grana como uma pessoa menos preta ou menos apropriada para falar do racismo, como se fossem coisas totalmente interligadas. É verdade que o racismo empobrece, mas não é verdade que a população negra tem intrínseco em sua negritude a pobreza. Isso não existe. A gente é um dos povos mais ricos do mundo, foi historicamente um dos povos mais ricos do mundo. A abolição aconteceu há 130 anos e mesmo antes da abolição, as pessoas negras já empreendiam, já tinha lá as quituteiras, já tinha lá as doceiras, como é muito histórico na cidade de Pelotas, né? Então, o Uhum. dinheiro, ele não é algo desrelacionado a nós, mas é algo que a branquitude tenta constantemente fazer com que seja, né? E isso a gente vê, por exemplo, aqui em Rio Grande, tem vários imigrantes senegaleses e eles têm uma loja, né? Eles vendem na rua e eles têm também uma loja física aqui bem perto da minha casa, no centro, né? No centro de Rio Grande. Esses dias eu fui lá comprar um cabo e aí eu tava vendo que lá todo mundo ficava pedindo descontos e chorando, tipo, é R$ 20. Ah, não, mas eu só tenho 15. Mas era tipo, a loja estava cheia e todo mundo nessa mesma função. E eu fiquei pensando, meu Deus, é uma loja, eles emitem nota fiscal, os produtos estão ali organizadamente expostos, e as pessoas entendem que por serem pessoas negras que estão ali majoritariamente trabalhando, que elas podem ter essa postura, porque em nenhuma outra loja do calçadão isso acontece.
Pode ser, talvez uma compra grande que exija parcelamento e a pessoa vai pagar à vista, pode me dar uns 5% de desconto. Mas aquilo que estava acontecendo ali, das pessoas quererem escolher o preço que elas vão pagar por algo numa loja, é algo que só acontece por aquelas pessoas serem negras, né? E isso acontece muito Sim, com o nosso trabalho. Não só disso de pedir desconto, como achar que o nosso trabalho não merece e não precisa ser monetizado. Principalmente o trabalho intelectual, porque quando a gente vai lá e fala como foi o nosso caso no perfil da Tabata, que aparentemente é uma pessoa que faz disso a sua profissão, e aí a gente vai lá e produz um conteúdo junto com ela, o natural seria que isso tivesse um retorno financeiro para nós da mesma forma que tem para ela. Mas não é assim que as coisas se estabelecem, né? Quando convidam um palestrante branco, existe um tipo de tratamento, e quando nos convidam, é como se um favor tivesse sendo feito para nós, né? Só que quando a gente vai falar num espaço, isso exige tempo e exige preparação, né? É um trabalho para eu vir aqui falar contigo. Talvez eu não tenha preparado uma fala estrita para ti, uma fala assim, decorada e tá, agora eu vou dar a palestra. Mas me exige tempo de estudo, me exige tempo de dedicação, e tudo isso custa dinheiro, exige investimento na minha própria educação. E aí, quando a gente vai, óbvio que no Nós por Nós é diferente, mas tô falando quando a gente vai para esses espaços de sim, branquitude, quando a gente vai para esses espaços em que o conhecimento e que o conteúdo é monetizado, nunca se pensa que aquilo que a gente está fazendo é um trabalho, né? E isso nas mais diferentes áreas. No Instagram, direto vem alguém e pergunta, né? Eu tô com essa situação na família, o que que eu faço e tal. E aí é um trabalho de consultoria jurídica, né? Por um espaço totalmente inadequado e completamente desmonetizado, porque se tem essa visão de que a gente não necessita ou não deve ter acesso ao dinheiro, acesso ao poder econômico, né? Eu acho isso extremamente negativo para a gente, tanto enquanto povo quanto individualmente, né? Essa ideia de que a gente não pode ter dinheiro. Eu não sei se tu ouve Racionais, mas eles fizeram um álbum uns bons anos atrás sobre isso, né? De cores e valores, né? Dessa sim. percepção de que o povo preto precisa estar na miséria. Isso eles foram questionados várias vezes, né? De que, bom, agora vocês ascenderam, vocês não são mais o que vocês eram. Eu acho que é um processo extremamente frustrante, né? E o quanto que isso tem a ver também, né, Júlia, no sentido de que é a colonialidade do poder que está em jogo, né? No sentido de nos retiram o saber, então são corpos que não sabem, que não têm inteligência, que não têm produtividade, que enfim. E aí a gente está a todo momento, né, nadando contra a maré, que é isso que a gente faz, para poder dizer, ei, aqui tem conhecimento, aqui tem poder também, né, de algum modo. E quando tu me traz essa questão de consultoria, eu tenho há algum tempo também, depois de me enegrecer, porque é uma outra questão importante, a gente nasce preto, mas não traz para si o que de fato é o enegrecimento. Com certeza, é um Porque, processo, né? sim, há um duplo aí, né? A gente nasce preto e aí tem os nossos corpos a todo momento sendo avuitados, segregados, mas a gente não entende o que é isso. E aí a gente, por muito tempo,
está nesse processo de embranquecimento, porque você entende a priori que para você caber nos espaços, você precisa se embranquecer. E aí vem um outro processo que é libertador, doloroso, mas libertador, que é o processo de enegrecimento. De você se dar conta de que, ora, sim, existe um racismo. Sim, ele é estrutural. É estruturante. Sim, a todo momento estamos sendo mortos. Mas há um outro processo que a todo momento também eu tenho batido nessa tecla, que é o de resistência. Então, como é que eu posso hoje, enquanto profissional, voltando nessa questão do econômico, resistir? Não sei como é que tu faz isso, mas como é que eu tenho feito? Não, não tem desconto. A importância de Não, usar o não não. vou, não vou para determinados lugares. Eu tenho, com essa questão de lives, acredito que tu também tem recebido vários convites, né? E aí, eu acho que também a gente tem que ter entendimento em que lugar nos cabe. Então, essa é a minha resistência. Sim, né? Então, Antes parecia que o o movimento não negro ele tinha a ideia de que nós precisamos ocupar todos os lugares. E agora a gente está compreendendo, né, enquanto comunidade, que, bom, não são todos os lugares que são proveitosos para nós, né? Então, eu acho fundamental esse processo de usar o não, tanto nos convites, quanto nas nossas relações, nos nossos estudos, né? Não são todos os espaços da sociedade branca que a gente deve ocupar, não são todas as relações que essa sociedade nos oferece que a gente deve ocupar, e não são todas as coisas que são vistas como espaços de poder que vão ser espaços de poder para a gente, né? Porque pra eu não gente. quero ocupar um espaço de poder que é do outro, em que o poder é do outro, né? Eu quero construir os meus próprios espaços, né? E aí aquela questão, né? Ah, se eu não me vejo, eu ocupo, que a gente sempre pregou. Eu acho que hoje a gente já está num patamar de que se eu não me vejo, eu crio. Se eu não estou lá naquele espaço, eu vou construir o meu próprio espaço. E concordo contigo que isso é muito de aprender a usar o não, né? De aprender de que a agenda fortalece a nossa própria, né? Aprender que ao mesmo tempo que a gente paute o racismo, a gente não pode ser pautado pelo racismo. Eu tenho a minha rotina, eu tenho os meus estudos, eu tenho a minha atividade física, eu tenho a minha família, e é uma rotina pesada que eu tenho com as pessoas da minha família, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu tudo, e eu vou pautar o racismo dentro do que eu acho que cabe nessa minha realidade e nessa minha experiência de existir, e não dentro daquilo que o outro acha ou daquilo que o outro considera como adequado, né? E eu acho isso um processo muito bonito e muito necessário que a gente tem de fazer, né? E de escolher a nossa própria agenda, porque não é porque eu fui convidada que necessariamente eu vou precisar ir, né? Então, desde aquela live com a Tabata, eu tenho feito somente live com pessoas negras. Isso não quer dizer que eu não vá conversar com pessoas brancas, mas essa Uhum. conversa com pessoas brancas vai acontecer de outra forma, e vai acontecer muitas vezes que nem está acontecendo aqui, que tem várias pessoas brancas comentando e que nós duas estamos aqui por vídeo, e acho que nesse momento isso está sendo mais proveitoso para mim. Não quer dizer que daqui a algumas semanas eu não vá fazer algo mais orgânico, né, com pessoas brancas, mas eu acho que a gente tem que também pensar o que isso significa, o que isso representa, se o ideal integracionista não faz parte dessa visão que está sendo exposta, como que ele se manifesta aqui nessa rede, e pensar as nossas próprias realidades, né? Sim. E aí, Júlia, eu tenho
algumas perguntas. Umas tu já respondeu no decorrer. Bom, uma que sempre, como sempre se repete, né? As pessoas querem entender um pouco mais sobre colorismo, Tá. já que nem eu e nem tu, na visão de alguns racistas, somos tão pretas assim, né? Ah, o E colorismo. aí, Já te interrompi, desculpa. e a outra, enfim, mas essa daí eu vou dizer, gente, que dei um Google, né? Qual era a diferença do preto, o preto retinto. Então, essa aí a gente não tem o porquê de responder. Mas te ouvi um pouco sobre colorismo. Tá, eu vou responder a do preto retinto antes que eu esqueça, porque eu acho que a gente às vezes fala palavras difíceis, né? E retinto, tá, não é uma palavra difícil, é uma palavra fácil de encontrar o significado, mas não é uma palavra do nosso dia a dia. Preto é uma identidade política, né? Não é uma cor de pele. E preto retinto, a gente está falando de cor de pele mesmo, uma pessoa negra de pele escura, né? Uma pessoa negra com uma pele retinta é uma pessoa negra com uma pele escura, com uma pele bem escura. É isso. Sobre o colorismo, né, para discutir isso, eu vou voltar lá na nossa questão central, que é o genocídio. Eu não sei se a gente vai fazer um segundo bloco, eu estou cuidando do tempo, não sei se falta pouco, se tu quer partir ou começar respondendo segundo, como tu preferir. Dá tempo, Dá dá tempo? tempo. Então, o genocídio negro no Brasil, né, ele começou desde o sequestro em África, né, desde antes de chegar no Brasil, desde a intencionalidade de trazer as pessoas africanas para cá, já foi algo de violência, já começou a exterminar pessoas lá em África, já se exterminou no caminho, a imensa maior parte dessas pessoas morreram, né? Mas eu vou começar a falar de genocídio a partir da abolição, né? A partir do 14 de maio. No 14 de maio, né, com a abolição da escravatura, por vários motivos, incluindo o medo branco das revoltas negras, se tem três meios para diminuir essa população, né? Diminuir, exterminar e acabar com essa população. Desses três meios, dois meios foram legalizados e institucionalizados, e outro meio foi sempre visto dentro, não da ilegalidade, mas dentro da parte da função estatal que não pode ser declarada, que não pode ser expressamente documentada, né? O primeiro meio é a política migratória, a partir da importação de pessoas brancas e até de pessoas não brancas, mas que eram vistas dentro de uma lógica de superioridade racial, pessoas europeias, pessoas asiáticas, são trazidas para cá, né, por meio de várias políticas, incluindo ações afirmativas, que o Brasil sempre teve historicamente, que não começaram nas cotas raciais, ações, por exemplo, de conceder terra e de conceder benefícios econômicos a essas famílias para que elas pudessem se instalar e construir suas vidas no Brasil. E aí, com isso, a gente começaria a branquear a nossa população. E a outra foi a questão da miscigenação, que surge um pouco mais tarde. Antes a miscigenação era completamente proibida, mas em determinado momento se entende que se a gente se misturasse, a gente iria ficar mais claro e com isso, né, a gente melhoraria enquanto raça. Bom, se não é possível exterminar todas as pessoas negras e construir um país branco a partir da exportação de pessoas brancas, então a gente vai misturar essas pessoas negras que aqui residem para que elas melhorem racialmente, para que o país enclareça, né? Para que o país embranqueça. Essas duas políticas, né, são partes do Plano Estatal Brasileiro de Branqueamento da População, elas foram declaradas pelo Estado, né? E a terceira política é o extermínio direto dos corpos, né? Junto com... Aí esse vai ficar no segundo bloco, Extermínio dos Corpos, que está dando Tá bem, tá aqui bem.
Tá bom? Gente, já já a gente volta.